O, o IKEA, como um instituto do setor automotivo, tem uma atenção muito significativa sobre o que são as dores do setor que tenham relação com a atuação do Instituto em qualidade, para que nós possamos direcionar, priorizar e desenvolver iniciativas que ajudem o setor, as suas organizações, os profissionais envolvidos a enfrentar esses desafios. Um dos grandes desafios nos tempos atuais, Brasil e mundo, é a transformação digital. Dentro do grande guarda-chuva que é a transformação digital, a inovação aberta, com a sua influência na mudança de modelos de negócio, na mudança entre as interfaces das organizações, a interação com startups, os modelos de gestão diferenciadas, que são referências significativas para as indústrias do setor automotivo hoje em dia, principalmente, mesmo as grandes indústrias buscam essa referência, entendemos que o IKEA não poderia ficar fora desse contexto. É bastante desafiador, é bastante diferente do modelo convencional de atuação do Instituto, sob o ponto de vista de avaliação da conformidade, mas nos últimos anos nós fizemos uma imersão significativa nesse mundo, buscamos possibilidades e acabamos concluindo que o melhor caminho para esse início de atividades do Instituto em inovação aberta seria o acordo com ecossistemas já existentes. E os dois ecossistemas escolhidos, por diversos fatores relacionados à maneira de pensar, à maneira de atuar, à sua inter-relação com o setor automotivo já estabelecido, foram o Joinvale, em Joinville, e o Inovai, na cidade de Itajubá, em Minas Gerais. Então, a partir desses dois convênios, que são relativamente recentes, são do primeiro semestre desse ano, nós estamos iniciando atividades em focos diferenciados entre si. Dentro do ambiente de Itajubá, participando de rodadas de negócio, participando de interações com startups e organizações da região, para que a gente possa fazer uma espécie de intermediação entre as necessidades do setor e as possibilidades do ecossistema de inovação aberta. Já em Joinville, que é um sistema que promove muitos eventos, muitas atividades diferenciadas, estamos participando com palestras e estamos participando de uma jornada de desenvolvimento relacionada às dores também do setor, diversos setores, mas a gente está lá representando o setor automotivo, onde nós participamos de um processo bem interessante, muito aprofundado, de aprofundamento do entendimento dessas dores, das suas soluções, em como esse ecossistema de inovação aberta pode trazer soluções inovadoras, soluções diferenciadas para apoiar o setor automotivo nessas dores relacionadas. E um foco que o IKEA propôs e que vem sendo desenvolvido nesse aspecto é a auditoria do futuro, porque a transformação digital impacta também toda a infraestrutura da qualidade. E as auditorias, consequentemente, as normas técnicas, o sistema de avaliação da conformidade, que inclui certificação, inspeção, ensaios laboratoriais, com certeza também não deverão ser os mesmos. A gente está abrindo essa discussão e vendo de que maneira o IKEA colabora para que, apesar das mudanças inevitáveis, os resultados sejam não apenas iguais, mas ainda melhores do que a qualidade já entregue e já colabora para o setor nos dias de hoje. A inovação aberta tem como característica, né, uma das características principais, no meu ponto de vista, a questão da colaboração. O aspecto colaborativo das relações que se expressa até mesmo nos ambientes de inovação aberta, as empresas estão juntas em uma lógica de coworking, trabalhando em conjunto, buscando soluções conjuntas, interagindo de uma maneira muito mais ampla, próxima, significativa do que modelos convencionais de atuação em que as organizações faz com que a parceria entre organizações seja não só algo muito bem visto, como algo obrigatório.
Se você não promover a colaboração, não promover a parceria, na prática, você não está realizando inovação aberta. Os ganhos efetivos, os resultados, sob o ponto de vista do que vem da tecnologia, né? Ganho de produtividade, as reduções de custos, mesmo que não em curto prazo, pelas atividades, pelos desenvolvimentos, inevitavelmente de médio e longo prazo. Mas eu gostaria de abordar um aspecto que vem antes dos benefícios, Larissa. Não há escolha. Estamos em um mundo em que toda essa questão de digitalização, de transformação digital, de mudança de cultura, de dinâmicas diferentes de gestão, de relação humana, pessoal e profissionalmente falando, faz com que, se você não vai atuar de uma maneira direta, ou mesmo usar o termo de inovação aberta, você não tem como escapar, sob o risco de irrelevância e de obsolescência, você não tem como evitar os conceitos e as bases fundamentais que estão relacionadas com a inovação aberta. Mais uma vez, a colaboração de uma maneira mais efetiva, a agilidade citada com a referência de metodologias ágeis, a tecnologia cada vez mais predominante, né? O nosso corpo, as nossas roupas, qualquer tipo de produto, cada vez mais será difícil você ter algo, interagir com algo que não tenha conectividade, que não tenha um nível significativo de tecnologia envolvido. Quando a gente fala do setor automotivo, é só ver os nossos carros. O carro mais básico traz uma carga de tecnologia, de eletrônica embarcada, que seria impensável poucas décadas atrás. Então, além dos benefícios, o foco da sua questão é um caminho sem volta. É um caminho que as organizações e os profissionais ou se adequam, ou participam, ou correm o risco de estarem fora do mercado, talvez até em pouco tempo. Então, eu sou bastante cético em relação a visões extremas, às vezes muito fortes, sobre o ponto de vista de mudanças absolutamente disruptivas. O mundo tem condições diferentes, momentos diferentes, níveis diferentes de maturidade em relação ao uso de tecnologia, à gestão, setores que são muito mais avançados do que os outros. Então, no meu ponto de vista, haverá uma convivência paralela e positiva entre diferentes modelos de inovação. O que não há como escapar, até podendo reforçar uma questão de conceito que é bem legal, bem importante, porque às vezes escapa de uma visão sobre o tema, o que não dá para escapar é a inovação. Até porque a inovação, às vezes, é confundida com aquela grande inovação, com aquela maçã caindo na cabeça de Newton. E a inovação não é isso. Seja sob o ponto de vista de uma conceituação acadêmica, digamos assim, que tem os tipos de inovação, a inovação disruptiva, a inovação radical, a inovação incremental, que é baseada em pequenas mudanças, mas que transformam um produto, um sistema, uma forma de atuar. Em um ponto de vista prático, muitas vezes aquela grande inovação percebida, ela, na verdade, ela não foi resultado de um insight brilhante, ela não foi resultado de uma inovação única. Ela é, na verdade, na sua imensa maioria das vezes, o resultado de várias inovações pequenas em uma série histórica, inclusive de muitos erros, né? O Thomas Edison, reconhecidamente no mundo como um dos grandes inventores de todos os tempos, ele tem uma frase bastante famosa, vou fazer uma tradução livre, que falha, né? Não é que eu tive um grande acerto, eu errei 9 mil vezes para conseguir acertar uma. Né? E agora esses erros fizeram parte do grande acerto. Né? E é isso que, no meu ponto de vista, deve fundamentar a inovação. E a inovação, sim, independente do seu modelo, é algo que
que não pode fazer parte, não pode deixar de fazer parte do plano de nenhuma organização. Sobre o ponto de vista do IKEA, eu acho importante uma visão sobre o que será o futuro. Nós dividimos a nossa estratégia de atuação e inovação aberta em 3 etapas. A primeira é a entrada dentro do mundo, do contexto da inovação aberta, onde os acordos que foram citados fazem parte desse processo. A segunda etapa será o desenvolvimento de iniciativas mais significativas e mais amplas do ponto de vista da inovação aberta. Enquanto na primeira etapa a ideia é aprender, interagir, participar, na segunda etapa nós seremos mais ambiciosos. A ideia é que a gente passe realmente a desenvolver, com os acordos estabelecidos, com as parcerias estabelecidas, o modelo colaborativo que nós destacamos. Já numa terceira etapa, a ideia é ainda maior, né? A inovação aberta se torna uma entrega do Instituto, assim como todas as nossas outras áreas de atuação, onde, entre o desenvolvimento da inovação aberta e entre o início, que são as dores do setor, em todos os seus elos, em todas as suas esferas da cadeia produtiva e da cadeia de pós-vendas, o IKEA se insere de uma maneira mais incisiva e com mais valor agregado, como uma intermediação entre essas duas pontas, né? Colaborando de uma maneira bastante significativa no aumento da qualidade, no aumento da melhoria da qualidade, na entrega entre o desenvolvimento pelas startups ou outras empresas que sejam envolvidas, né, independente da sua constituição na inovação aberta, e as dores do setor, também independente de onde venha, indústria, comércio e serviços. O IKEA cumpre o seu papel dessa forma, como um instituto especializado, agregando valor e gerando possibilidades, opções, iniciativas que ajudem a esse desenvolvimento que já existe a ser ainda mais efetivo e com resultados mais significativos para o setor automotivo. É importante esse link para o mercado, para o público, de que o IKEA está nesse contexto, né? Não são só palavras, não é só um intuito, nós já temos uma atuação efetiva. E o destaque para essas parcerias, porque, apesar dessa atuação efetiva, ela é muito mais, por mais que a gente não vá abordar exatamente com esse foco, mas é muito mais uma entrada no contexto, um aprendizado, uma participação menos ativa do que é usual para o Instituto, do que realmente passar uma imagem equivocada de que o IKEA é especialista nisso, que não somos. E então, o destaque, complementando, das parcerias, porque aí os convênios que nós realizamos, esses ecossistemas, Joinvale e Inovae, eles sim são especialistas.